Olá, hoje vamos falar um pouco sobre a prestação de contas do recurso PENAI. O primeiro documento a ser apresentado na prestação de contas é o ofício de prestação de contas do recurso PENAI-FNDE. Esse ofício deve ser apresentado em papel timbrado, datado, conter o número de controle interno da unidade desse ofício. Mais abaixo deve constar o nome do SEI, o código INEP dessa unidade, o endereço completo com CEP e telefone, o CNPJ desse SEI, o nome da organização social civil, ou seja, da mantenedora, o nome do diretor do SEI, RG do diretor e CPF do mesmo, e os dados do presidente da mantenedora, sendo esses dados o RG, CPF e nome completo. Abaixo dos dados do diretor da unidade, deve constar o valor repassado pela Prefeitura Municipal à unidade, ou seja, aquele que efetivamente entrou na conta dessa unidade. Mais abaixo, nós teremos o valor total das notas fiscais, em outras palavras, o valor total do gasto. Sendo assim, nada mais é do que a somatória do valor de todas as notas fiscais. Após o preenchimento do nosso ofício, nós teremos o preenchimento do nosso anexo de pesquisas de preço em nosso portal, o anexo 5, que deve ser preenchido pela unidade com os dados da unidade educacional nos campos 1, 2, 3 e 4, com os dados da mantenedora nos campos 5, 6, 7 e 7A. Ou seja, no campo 1 nós temos lá nome do SEI. Preencheremos o espaço em branco com o nome completo da nossa creche. CNPJ. Nesse campo deve constar o CNPJ da creche. Código INEP. O código INEP da unidade é sempre iniciado pelo número 35 e é único para cada unidade. A DRE, Diretoria Regional de Educação, a qual esse SEI pertence. No campo 5, razão social da mantenedora, ou seja, o nome completo da minha mantenedora. Campo 6, CNPJ, deve ser preenchido com o número do CNPJ da minha mantenedora. Número da nota fiscal. Esse campo deve ser preenchido com o número onde se efetivou a compra dos alimentos. No campo 7A, será o nome do responsável pela cotação de preço. No quadrante 2, onde eu tenho como identificação dos proponentes, é onde eu vou listar onde eu fiz a pesquisa de preço. Essa pesquisa de preço vai ser feita em mercados, açougues, atacados, etc. E deve ser apresentada aqui em nosso anexo 5 com as seguintes informações. Razão social do proponente, ou seja, o nome do mercado, o nome do açougue, o nome do atacado, etc. CNPJ do proponente. Você deve preencher com o CNPJ daquele proponente em que você cotou. Telefone e e-mail do proponente. Deve ser preenchido com a forma de contato e o contato efetivo, ou seja, o número do telefone ou o e-mail desse proponente. A forma de contato, se foi via telefone, se foi pessoalmente, se teve alguém lá que deu as informações para você. Então, é nesse tipo de contato que vocês vão preencher os campos 17, 18 e 19. No bloco 3, é o bloco das propostas. Como cada nota fiscal apresentada deve ser acompanhada de um anexo 5, nós teremos as propostas da seguinte maneira. Campo 20 deve ser preenchido com item. Nada mais é do que uma observação posicional e uma numeração crescente dos itens que eu cotei. Colocando isso de uma forma mais simples, se eu cotei 11 itens, eu vou ter lá item 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no meu item 11. No campo 21, descrição do produto, vão ser os produtos que efetivamente eu cotei e comprei.
No meu caso do exemplo, eu tenho abacaxi, manga, melancia, alho, limão, maracujá, abóbora, enfim, todos os alimentos que eu cotei. No campo 22, é a unidade de medida que esse alimento é vendido. No meu exemplo, novamente, eu tenho o abacaxi, a manga, a melancia e o alho. O abacaxi, ele é comercializado em unidades. A manga, em caixas. A melancia, em unidade. O alho, em quilos. E é assim que eu devo preencher o meu campo 22. No campo 23, é a quantidade que eu efetivamente fiz a compra. Novamente, em meu exemplo, nós temos o abacaxi, foram 20 unidades, a manga, 10 caixas, a melancia, 10 unidades, o alho, 10 quilogramas e assim por diante. No campo 24, eu vou colocar o valor cotado do proponente A. No meu exemplo, eu tenho que o proponente A me ofereceu por 20 unidades de abacaxi o valor de R$ 99,80. No campo 25, eu tenho que esse proponente B me ofereceu os mesmos 20 abacaxis por R$ 102,80. No campo 26, eu tenho que o proponente C me ofereceu esses mesmos 20 abacaxis por R$ 103. Vou fazer essa cotação e esse preenchimento do anexo 5 para todos os itens em que eu efetivamente fiz a compra. Ao final, essa minha planilha já é equipada com uma fórmula que faz a somatória desses valores. Caso a minha planilha não seja o suficiente para colocar todos os itens da minha nota, eu terei que fazer uma nova planilha. Vou seguir os mesmos dados de cabeçalho, porém, no campo propostas, iniciarei a minha primeira linha com saldo a transportar da folha 1. Vou colocar o saldo dessa somatória, que aqui para mim vem como valor total da proposta, e vou seguir elencando todos os itens até finalizar tudo aquilo que eu cotei. Feito isso, nós temos o valor total da proposta, que provavelmente será ou igual ou muito próximo da nota onde eu efetivamente fiz a compra, que deve ser o valor mais baixo, ou seja, o valor mais rentável para a unidade e para o erário público. Esse valor é dado pelo total da compra. A unidade pode optar sim por fazer uma compra item por item, mas o que nós verificaremos é o valor final dessa compra, ou seja, o valor total da proposta. Abaixo do valor total da proposta, nós temos o valor total da proposta com desconto, que a unidade deve preencher se caso o fornecedor deu algum desconto para ela, para que fosse feita a compra com ele. Ou seja, a unidade que recebeu um desconto de 10% pelo pagamento à vista, coloca esse valor com desconto, que esse que será analisado na hora da prestação de contas. Como todo anexo, deve ser preenchido, assinado e datado. Quem assina todos os documentos é o diretor da unidade e o presidente da mantenedora. Após a cotação dos alimentos, eu vou começar a compra dos meus alimentos. E eu tenho que verificar algumas coisas na nota que o meu proponente emitiu para mim. A primeira coisa que eu verifico logo no campo superior da nota é a natureza de operação. A natureza da operação de uma nota de compra de alimentos é sempre venda, pois eu estou comprando alimentos. Existem vários tipos de operação, porém para nós é sempre importante que verifique-se que seja venda de alimentos, venda de produtos recebidos de terceiro, nota emitida por cupom fiscal, enfim, tudo que esteja relacionado à venda. Não é possível nós recebermos notas como outros, natureza da operação de serviços, enfim. Após eu verificar a natureza da operação, eu tenho que verificar em qual CNPJ minha nota foi emitida. Toda nota de compra de alimentos com recurso PENAI deve ser emitida sob o CNPJ da unidade que efetivamente recebeu esse recurso. Ou seja, na maioria dos casos, o CNPJ filial. Depois de verificado
o meu CNPJ, eu verifico a data de emissão da nota, que deve ser no mesmo dia em que eu efetivei as compras. Após a verificação da data da emissão, eu vejo a forma de pagamento da nota, a forma de fatura da nota. Como nós recebemos do governo federal à vista, nós teremos sempre a forma de fatura como pagamento à vista. Após verificada a forma de fatura, nós teremos os valores das notas fiscais. Nas notas fiscais eletrônicas, eu tenho o valor total dos produtos, que é o valor total somado de cada item, e o valor total da nota, que é o valor total de cada item, com desconto, se for o caso. Nos dados do produto, nós não podemos ter itens globais, como por exemplo frutas, verduras, legumes. Nós teremos que ter item por item elencado. No meu exemplo, eu tenho lá abacaxi, manga, melancia, limão, maracujá, que são frutas. Porém, eu não posso aceitar uma nota que venha escrito frutas. Tem que ter item por item. Após eu verificar todos esses pontos nas notas, eu vou começar a cobrar os atestes dessa nota. Na parte frontal da nota, eu tenho que ter alguns atestes, que são por parte do fornecedor, por parte da unidade educacional. O primeiro ateste que eu recebo é o carimbo com o CNPJ e razão social desse fornecedor, provando que essa DANF foi emitida por esse fornecedor. Depois que ele colocou esse carimbo com a razão social e o CNPJ dele, ele vai atestar o recebimento do valor referente àquela nota, que é através de um carimbo de recebemos, pago, quitado, enfim. Esses dados normalmente são feitos via carimbo. Se não for possível, podem ser manuscritos, desde que legível. O ateste que é feito na parte frontal da nota não termina por aí, pois tem uma parte que convém à unidade educacional, que é apor o carimbo de recurso penai ou pago com recurso penai nessa nota, para que esta nota seja apresentada apenas na prestação de contas do penai, que é para este motivo que o dinheiro é enviado, para a compra de alimentos daquela nota apresentada. Após a verificação da parte frontal da nota, eu tenho alguns atestes no verso da nota. Toda nota fiscal do recurso penai é para um fim, que é para a alimentação exclusiva dos assistidos alunos. Logo, nós teremos uma frase de ateste que deve ser colocada no verso da nota. Novamente, essa frase ela pode ser feita ou por carimbo, ou manuscrita, ou por etiqueta, desde que seja legível. A frase está lá no nosso manual, que está no nosso portal, que nós vamos colocar aqui ao final dessa apresentação o link para acessá-lo. E é a seguinte: recebemos os produtos dessas notas fiscal, os quais serão utilizados exclusivamente na alimentação de nossos assistidos alunos. Esse ateste deve ser assinado pelo diretor da unidade, o qual deve apor o seu carimbo e o carimbo do SEI onde aquela nota foi emitida. Continuando a parte dos atestes das notas fiscais, se nós emitirmos as notas fiscais de maneira eletrônica, nós teremos que ter a autenticidade dessa nota junto com a DANF, pois é ela que dá o valor de nota fiscal a este documento. Esta DANF vem com uma informação no canto superior direito, dizendo que a consulta de autenticidade deve ser feita pelo site da Fazenda do Governo Federal. Entraremos nesse site e emitiremos a autenticação resumida da nota fiscal eletrônica. Essa autenticação se dá com a digitação dos 44 caracteres da chave de acesso. Após eu digitar os 44 caracteres da chave de acesso, eu tenho uma CAPTCHA, que é uma forma do sistema saber que aquele documento está sendo emitido por uma pessoa e não por um computador. Coloquei esses dois dados, ele vai me apresentar
a autenticidade resumida da nota, que sempre deve ser apresentada junto com a nota fiscal eletrônica. Para o FNDE PENAI, ainda é possível a apresentação de notas fiscais manuais. Essas notas fiscais manuais seguem o mesmo padrão de preenchimento das notas fiscais eletrônicas, ou seja, natureza da operação venda, CNPJ filial, data da saída dos produtos, data da emissão da nota, valor total dos produtos, carimbos e frases de ateste na frente e no verso da nota. Porém, a nota fiscal manual não é passível de uma autenticidade. E quando for necessária sua apresentação, devemos trazer junto o CNPJ do fornecedor, que comprove que aquele fornecedor está ativo, que ele realmente trabalha com aquele tipo de mercadoria e que seus dados estão corretos. Efetivei a minha compra de alimentos. Agora eu vou começar a preencher os anexos de prestação de contas. O primeiro anexo que eu preencho, após o anexo 5, que é o de cotação de preços, é o anexo 2, que é o anexo de pagamentos efetuados. O anexo 2 deve ser preenchido com os dados da minha nota fiscal. Começando pelo cabeçalho, eu tenho lá, mantenedora. É a mesma mantenedora que eu coloquei lá no meu ofício, que mantém a minha unidade educacional. Unidade educacional é o nome da creche. Se for SEI do Brasil 2, eu tenho que colocar o nome por completo. Código INEP. O código INEP é aquele número que nós já conhecemos, que é o RG da nossa unidade, que começa com o número 35. Período é o período de efetivação das minhas compras. Para o meu caso, no meu exemplo, a minha nota foi emitida no dia 27 de janeiro de 2016 e foi minha única nota. Então, meu período é do dia 1º de janeiro ao dia 31 de janeiro. Se por um acaso eu tivesse notas no dia 15 de fevereiro, dia 20 de março, então meu período seria do dia 1º de janeiro ao dia 31 de março. Sempre aqueles meses com período fechado. Efetivamente preenchendo a minha planilha, eu tenho o campo data, que deve ser preenchido com a data da emissão da minha nota fiscal. Fornecedor deve ser preenchido com o nome do meu fornecedor. No meu caso aqui do exemplo, Mercado TIB Limitada EPP. Notem que eu coloco o nome completo. Limitada, EPP, ME, tudo que tiver no nome do meu fornecedor. Número da nota fiscal. No meu exemplo, a nota fiscal é a nota 518. Valor é o valor total da nota fiscal. Ou seja, se o meu fornecedor me deu desconto, aqui eu vou colocar o valor com desconto. A minha planilha também tem uma somatória dada por valor total, que é automática e é colocada através de fórmula. Quando eu elenquei todas as minhas notas, essa somatória vai me dar o valor total dos gastos, ou seja, o valor total das notas fiscais. Lembre-se que esse valor total das notas fiscais é o mesmo que é colocado no nosso ofício de prestação de contas. Outro caso que geralmente acontece é esse anexo 2 não ter campos o suficiente para elencar todas as notas da unidade. A unidade vai usar a mesma ideia do anexo 5 para fazer o transporte do valor. O valor total da primeira folha vai ser transportado para a folha seguinte como saldo a transportar, ou saldo da folha anterior, desde que fique claro que aquele valor está sendo transportado para que a somatória bata. Todo o anexo de prestação de contas, eu repito, deve ser datado, assinado e carimbado pelo presidente da entidade e pelo diretor dessa unidade educacional. Após o preenchimento do anexo 2, nós teremos o preenchimento do anexo 4, que é o anexo de compra de alimentos restritos. Este anexo, ele não é obrigatório, ele só deve ser preenchido caso a unidade venha a adquirir alimentos restritos, ou seja, aqueles que estão postos em nosso portal como alimentos
que devem ser adquiridos até 30% do valor total do repasse para ser utilizados em situações específicas. Esses alimentos podem ser encontrados no nosso guia para aquisição de alimentos. No meu exemplo, eu tenho uma nota fiscal onde eu adquiri 3 itens que são considerados restritos. O primeiro é o achocolatado. O segundo, o presunto. E o terceiro, a gelatina. Esses serão os itens que eu vou colocar no meu anexo 4. Mas antes, notem que o período de realização do anexo 4 é o mesmo do anexo 2, pois ambos fazem parte dos anexos que têm relação com a nota fiscal. Vamos até o nosso efetivo preenchimento do anexo. O primeiro dado que eu coloco é o alimento, ou seja, o nome desse alimento, a discriminação desse alimento. No meu caso, achocolatado, presunto e gelatina. A quantidade. O meu achocolatado foram 10 caixas. O meu presunto, 10 quilos. A minha gelatina, 10 quilos. Os 3 itens apareceram por uma coincidência na nota 600. Então eu coloco em qual nota fiscal eles apareceram. O valor. As minhas 10 caixas de achocolatado custaram R$ 450. Os meus 10 quilos, de presunto custaram R$ 99,90. Os meus 10 quilos de gelatina também. Notem que eu coloco apenas o valor do item restrito e não o valor total da nota. Depois de elencar todos os itens restritos que eu verifiquei lá no meu guia orientativo para aquisição de alimentos, a minha planilha vai ter um somatório. Esse somatório não pode ultrapassar 30% do valor recebido pelo PENAI. Como que eu sei qual é o 30% do valor recebido? No meu exemplo, a unidade que eu peguei recebeu no dia 1º de janeiro R$ 10.000. E este é o único campo que eu devo alimentar na planilha cálculo, que essa planilha é um pouco menor dentro do anexo 4. Lá no campo cálculo eu tenho o valor do repasse PNAE em. Devo colocar a data em que efetivamente eu recebi o recurso PNAE e o valor do recurso PNAE. No meu exemplo, R$ 10.000. Automaticamente, a minha planilha já calcula que 30% de R$ 10.000 são R$ 3.000. O valor total dos meus alimentos foi de R$ 649,80, ou seja, eu ainda tenho um saldo de R$ 2.350,20 para adquirir de alimentos restritos. Lembro também que os alimentos restritos não são ideais para a alimentação contínua das crianças, logo, devem ser adquiridos com parcimônia. Esses alimentos não podem ultrapassar os 30%, e se passarem os 30%, esse valor que ultrapassar deverá ser devolvido ao governo federal através de GRU, ou seja, uma guia de recolhimento da União. Esse valor será corrigido na tabela Selic e deve ser devolvido pela unidade educacional. Então nós vamos prestar atenção para que esse valor não seja ultrapassado. Após o preenchimento do anexo 4, eu devo verificar se em minha unidade eu tenho alguma criança que necessita de dieta especial. Se alguma criança necessitar de dieta especial, essa dieta especial deve ter sido autorizada pelo CODAI, ou seja, por uma de nossas nutricionistas, que deve ter recebido o protocolo colocado pela unidade educacional em suas DREs, ter aprovado esta necessidade especial de alimentação, fazer uma listagem completa de todos os alimentos que essa criança deve consumir pela sua necessidade, e esses alimentos deverão ser os mesmos que a unidade eventualmente comprou. Todos esses documentos, o protocolo, a autorização, a lista de alimentos fornecidas pelas nutricionistas de CODAI devem ser apresentados pela unidade junto das notas em que efetivamente se comprou esse alimento. Outro ponto que devemos relembrar são os alimentos que são enviados pelo CODAI ou deveriam ser enviados por estar na listagem de envio de alimentos
porém não estão sendo enviados ou estão sendo enviados em quantidades pequenas ou estão sendo enviados de um único tipo e devem ser justificados. Alguns exemplos de alimentos justificáveis são arroz, feijão, açúcar, sal, que são alimentos liberados, ou seja, sua compra é liberada, porém deve-se constar uma justificativa do porquê da compra desses alimentos. Por exemplo, comprei arroz, feijão e macarrão porque o envio está sendo menor do que a necessidade da minha unidade escolar. Ou comprei achocolatado e gelatina, que são itens restritos, porém são enviados por Kodai. Na justificativa deve-se constar que comprei esses itens ou para complementar aquilo que está sendo enviado, ou porque não estou recebendo esses alimentos, ou estou comprando esse alimento para variar a dieta. Ou seja, todo alimento enviado por Kodai, que também é comprado pela unidade, é passível de justificativa da sua compra. Essa justificativa é simples, deve ser feita em papel timbrado da unidade, constar quais são os alimentos que foram adquiridos e o porquê da sua compra. Agora que nós falamos dos anexos e documentos relacionados às notas fiscais, nós já estamos bem familiarizados com essa parte. Começaremos agora a falar um pouco sobre os anexos que têm relação com os extratos bancários. Aproveito o momento para lembrar que toda unidade deve apresentar em sua prestação de contas os extratos bancários de conta corrente e de conta aplicação, pois esses extratos vão demonstrar a movimentação ocorrida na conta corrente e os rendimentos que aconteceram na conta aplicação. Toda unidade é obrigatoriamente instruída, através da portaria 6433, a fazer um depósito da verba do PENAI, ou seja, fazer uma aplicação da verba do PENAI em uma conta que pode ser de poupança, se o caso for que esta verba fique parada por mais de um mês, ou em curto prazo, caso a verba tenha que ser utilizada em menos de um mês. No meu exemplo, eu trouxe um extrato de uma unidade que utilizou a verba em menos de um mês. Nós temos, então, uma aplicação de curto prazo. No meu exemplo, eu tenho o extrato de conta corrente, onde consta um saldo um saldo anterior de R$0. A primeira movimentação que aconteceu em minha conta foi no dia 11/7/2016, que foi uma tarifa de R$ 60,85, que a unidade previamente já havia depositado. Sendo assim, estes R$ 60,85 foi resgatado do curto prazo, não gerando nenhum tipo de ônus para a verba do PENAI. No dia 19/7, a unidade fez um depósito de R$ 100. Esse depósito de R$ 100 foi posto para coberturas de tarifas bancárias. Esse valor é obrigatoriamente necessário, pois, conforme artigo 9 de nossa portaria, todas as tarifas da conta do PENAI devem ser custeadas pela unidade educacional. No mesmo dia 19/7, o que restou em conta corrente foi aplicado no curto prazo. No dia 21/7, a unidade recebeu o recurso PENAI no valor de R$ 1.400. Essa unidade, também no mesmo dia, fez uma aplicação que ela deixou como automática no curto prazo, para que não se gerasse nenhum tipo de desvalorização dessa verba. Após nós analisarmos o extrato de conta corrente, nós verificamos o extrato de fundo de curto prazo. O meu curto prazo, ele é um extrato extremamente esmiuçado, ele já vem mastigadinho para a gente. Então, as informações que serão necessárias para mim estão no resumo do mês. Lá constam saldo anterior, aplicações, resgates, rendimento, rendimento líquido e saldo atual. Com essas informações, eu vou começar a preencher os meus anexos 3 e 1, que são os anexos relacionados à minha prestação de contas dos extratos bancários. Começando pelo anexo 3, que é o anexo de conciliação bancária.
Esse anexo é mensal, pois o fechamento dos extratos bancários geralmente é dado por mês. E o rendimento de uma aplicação financeira também. Nessa planilha de movimentação bancária, eu tenho dados que são relacionados à conta corrente e dados que são relacionados à conta investimento ou poupança. Antes da gente começar efetivamente a preencher essa planilha, vamos falar do cabeçalho desse anexo. No cabeçalho do anexo, eu tenho mantenedora, que eu devo colocar o nome da minha mantenedora, unidade educacional, que eu devo colocar o nome da minha creche, inteiro, sem abreviações, se for possível, o código INEP, que é aquele RG da minha unidade, que ele é dado por 8 números, iniciado pelo número 35, o período. A minha conciliação bancária é mensal, então o período é do mês fechado. No meu exemplo, eu peguei o mês de julho, ou seja, o meu período é de 1º de julho a 31 de julho. A fonte, ou seja, os extratos bancários que me forneceram aquelas informações. No meu caso, são os extratos bancários do Banco do Brasil, da agência 1203, dígito 3, da conta corrente 80579-3. Mais adiante, eu tenho o campo aplicação financeira, que nada mais é que um campo orientativo. Se minha aplicação financeira tem um número diferente do da minha conta corrente, é nesse lugar que eu vou colocar o número da conta de aplicação financeira. No meu caso é igual, então eu mantive esse campo em branco. Falando agora efetivamente da planilha do anexo 3. Vou falar da planilha maior, onde eu tenho data, histórico, documento bancário, crédito, débito e saldo. Essa planilha é uma cópia fiel do meu extrato bancário. No meu caso, é uma cópia fiel do meu extrato bancário de conta corrente, porque logo abaixo eu tenho o resumo da conta investimento. Então, eu vou copiar efetivamente o meu extrato bancário, começando com a data. Dia 11/7/2016, histórico, uma tarifa de pacote de serviços. O documento bancário foi 93,99,15, que me gerou um débito de R$ 60,85. No mesmo dia, 11/7, eu tive um BB curto prazo automático, documento bancário 5, que me rendeu um crédito de R$ 60,85. Notem que eu coloquei todos os itens que estavam no meu extrato bancário. Logo, se o meu extrato bancário estava zerado, o meu anexo 3, na parte da movimentação bancária da conta corrente, também o estará. Se eu tiver saldo na conta corrente, o saldo vai bater com a movimentação bancária de conta corrente. Agora nós vamos falar um pouco do resumo da conta investimento. Lembra que eu falei para vocês que aquele meu extrato já estava mastigadinho? Então eu vou lá para o meu resumo da conta investimento. Saldo anterior. Se é saldo anterior, é o saldo anterior no primeiro dia do mês, ou no último dia do mês anterior. No meu caso, eu fiz a escolha de colocar o primeiro dia de julho. Saldo anterior, lá no meu extrato, estava R$ 60,82. Total de aplicações de recurso no período estava de R$ 1.497,85. Rendimento, aqui eu vou utilizar o rendimento líquido, que já é o rendimento descontado de imposto e IOF. No meu caso, no meu exemplo, de R$ 3,51. E os resgates, que já está colocado aqui para mim também, no meu extrato, como R$ 60,85. Notem que o meu saldo final foi de R$ 1.501,33, igualzinho ao meu extrato bancário. Em outras palavras, o meu anexo 3 vai ser uma cópia exata do meu extrato bancário. Continuando, eu tenho que preencher o meu anexo 1, que é o anexo que a gente sabe que dá mais trabalho. E é nele que eu vou utilizar os dois extratos concomitantemente. Eu vou ter que usar informações do extrato de conta corrente e do extrato de conta aplicação. O meu anexo 1
diferente do meu anexo 3, é anual, ou seja, não é necessário que se veja um anexo 1 feito por mês. Vou melhorar o que eu disse. Não é necessário que seja feito um anexo 1 por mês. Esse anexo ele é anual. O meu anexo 1 segue a mesma regra do anexo 3 quanto ao preenchimento. O nome da mantenedora, o nome da unidade educacional, o código INEP e o período. Como ele é anual, ele tem que ser do dia em que eu iniciei a movimentação até o dia que eu finalizei a movimentação. No meu exemplo, eu comecei minha movimentação em junho e terminei em julho. Então, meu período vai ser do dia 1º de junho de 2016 a 31 de julho de 2016. Começo a preencher esse anexo, desculpem. O primeiro campo que eu preencho é a data da liberação do recurso PENAI. A minha unidade, posso ver pelos extratos, recebeu o recurso PENAI no dia 21/7 de 2016. Ou seja, é essa data que eu vou colocar apenas no mês de julho. Eu fiz um depósito de R$ 60,82 no mês de junho. Então, na linha superior, eu coloco lá entrada de recurso em junho, R$ 60,82. Notem que esse valor já foi copiado automaticamente no saldo do mês. Este saldo do mês também automaticamente foi transferido para o meu saldo anterior do mês de julho. Em julho, eu tive uma entrada de recurso de R$ 1.500. Por que R$ 1.500? Pois foram R$ 100 de recursos próprios e R$ 1.400 de recurso PENAI. Podem olhar lá no meu extrato que essa informação vai bater com exatidão de centavos. Depois de eu colocar a entrada de recursos de R$ 1.500, eu vou alimentar a coluna de rendimento líquido. E esse dado eu não encontro no meu extrato de conta corrente, apenas no extrato de conta investimento. Preenchendo lá o meu campo com R$ 3,51, que foi o rendimento da unidade que eu peguei como exemplo. A saída de recurso é toda a verba que saiu naquele período da minha conta. No meu caso, a saída de recurso foi apenas um resgate de tarifa bancária, no valor de R$ 60,85. Se além dessa tarifa eu também tivesse a compra de alimentos com uma nota de R$ 1.000, eu teria na saída de recursos um valor de R$ 1.060,85. Ou seja, o valor da nota de alimentos mais o valor da tarifa. No final das contas, eu tenho o saldo do mês igualzinho do meu extrato bancário, sendo esse saldo do mês uma somatória do que eu tenho em conta investimento mais o que eu tenho em conta corrente. Como minha conta corrente está zerada, este saldo no meu exemplo foi igual ao da minha conta investimento. Após o preenchimento da minha planilha superior, os campos de resumo já estão automaticamente preenchidos. E eu só tenho que me atentar às datas que eu vou colocar. Em saldo inicial, que vai ser o saldo inicial no mês que eu recebi o recurso. Entrada de recursos em 2016, que é o caso do meu exemplo, que eu recebi o valor aqui do recurso PENAI. Rendimento de aplicação financeira em 2016, porque foi onde eu recebi o recurso PENAI. E a saída de recursos também em 2016. O saldo final é o saldo onde eu fiz o fechamento da minha planilha. No meu exemplo, eu coloquei como saldo inicial em 1º de janeiro, já que esse anexo é anual, em 1º de janeiro eu estava zerado. No dia 31/7, eu tinha o saldo de R$ 1.501,31. Se por um acaso, no último mês, você tiver feito todas as compras e tiverem zerado também o seu saldo em conta corrente e aplicação, o saldo final também estará zerado. Agora, nós vamos ver alguns exemplos de
extratos bancários de conta aplicação que não são tão simples quanto os extratos do renda fixa, do fundo de curto prazo. Trouxe aqui um exemplo para vocês do extrato de conta poupança. O extrato de conta poupança, ele é possível quando a unidade deixa o dinheiro aplicado por mais de um mês. Verificamos nesse extrato que eu tenho os mesmos campos do meu fundo de curto prazo, ou seja, os campos resgates, impostos, juros, etc. Resgate é tudo aquilo que saiu da minha conta. Reajuste é um rendimento dado pelo Banco Central aqui no meu exemplo. Juros também é um rendimento dado pelo Banco do Brasil aqui do meu exemplo. E o imposto de renda é um decréscimo desse valor. Então, como que eu encontro o rendimento líquido nesse caso? Eu somo o reajuste monetário com os juros e desconto o imposto de renda. Assim, eu vou ter o rendimento líquido quando o meu caso for extrato de conta poupança. Correto? Vamos ver outro caso. Quando eu tenho o extrato de CDB, fiz uma aplicação em CDB, que é feita sobre um valor fechado, que é um valor capital. Como que eu descubro o rendimento líquido do meu CDB? Vou olhar no saldo dos últimos meses. No saldo dos últimos meses eu tenho o valor capital, que no meu exemplo aqui é de R$ 25.500, os juros, que no meu caso foi de R$ 45,39, e o imposto de renda projetado. Se eu tenho os juros e o imposto de renda, o meu rendimento líquido nada mais é do que os meus juros menos o meu imposto de renda. No meu exemplo, R$ 45,39 menos R$ 2,04, dando um rendimento líquido de R$ 43,35. Outro caso possível é a poupança diária. Na poupança diária, é possível que apareçam alguns estornos, pois o rendimento mudou de um dia para o outro. Nesse caso, eu vou somar todos os valores de juros e reajustes, os valores de acerto e vou subtrair, ou seja, fazer uma continha de menos dos estornos que ocorreram na minha conta. Então, no meu caso de exemplo, eu tenho lá o reajuste do Bacen, os juros, o acerto da agência, o acerto do reajuste monetário. Isso tudo eu vou somar e vou subtrair o valor do estorno de reajuste monetário e estorno de juros. Sendo assim, eu vou ter o rendimento líquido para esse período. Sendo assim, conforme nós havíamos combinado, eu estou colocando para vocês aqui os nossos dados para qualquer tipo de comunicação, seja ela por telefone, por e-mail. Se vocês tiverem que procurar em nosso portal, nós temos o link do nosso portal. Espero ter ajudado. E lembro, nesse final de apresentação, que todos esses anexos, esses ofícios, que são apresentados aqui nessa aula que nós tivemos, estão disponíveis em nosso portal. Além de todos esses documentos apresentados aqui, nós temos também o ofício de solicitação do próximo repasse, que é o ofício endereçado ao prefeito de São Paulo. Tchau, tchau.